Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a carga elétrica. A carga elétrica também é uma propriedade da matéria, tá certo? Só que para a gente poder entender carga elétrica, a gente tem que entender do que é constituída a matéria. A gente tem que entender qual é a constituição dos átomos. Então vamos dar uma olhada aqui num átomo. O átomo ele tem duas estruturas importantes, o núcleo e a eletrosfera, certo? Lá no núcleo ficam prótons e nêutrons, certo? E lá na eletrosfera ficam os elétrons. Os prótons e os elétrons, eles têm carga elétrica. E perceberam que a carga elétrica deles era oposta. Eles tinham comportamentos elétricos opostos. Então, por convenção, colocaram o próton como sendo positivo e o elétron como sendo negativo. Então eles vão, entre aspas, carregar uma carga elétrica com eles. O próton, uma carga elétrica positiva, e o elétron, uma carga elétrica negativa. Depois falaremos qual é o valor da carga deles, tá? E o nêutron não tem carga nenhuma, ele é eletricamente neutro. O valor absoluto da carga do próton é igual ao valor absoluto da carga do elétron. Então eles vão ter a mesma carga, o mesmo valor de carga. Só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Pensando nisso, eu posso definir o que é um corpo neutro. O que vai ser um corpo neutro? Um corpo neutro vai ser aquele objeto, aquele corpo que vai ter o mesmo número de prótons positivos e o mesmo número de elétrons negativos. Então, um corpo neutro não é um corpo que não tem nem próton nem elétron. Corpo neutro, ele não tem nem próton nem elétron sobrando. Tem a mesma quantidade dos dois. Mesma quantidade de próton, mesma quantidade de elétron. Muito bem. Bom, e se eu tenho um corpo neutro e quero ter um corpo positivo? Ou, e se eu tenho um corpo neutro e quero ter um corpo negativo? Como que faz? Bom, se eu quero que o corpo fique positivo, tem que ter próton sobrando. Se eu quero que ele fique negativo, tem que ter elétron sobrando. Só que eu nunca vou mexer no número de prótons. Eu não vou mexer no núcleo. Eu só vou mexer na eletrosfera que está ali ao redor exposta, facinha de mexer, tá certo? Então você nunca vai mexer no núcleo, tá? Você não vai mexer em número de próton. Você não vai dar nem tirar próton. Quer deixar negativo? Dá elétron. Quer deixar positivo? Tira elétron. Você não vai mexer em número de próton, tá bom? Você só vai mexer em elétron. Quer deixar positivo? Tira elétron. Quer deixar negativo? Coloca elétron. Então a gente vai trabalhar sempre em cima disso. Ou colocar elétrons ou tirar elétrons. Não vamos mexer em prótons, ok? Bom, qual que vai ser a ideia da quantização da carga elétrica? Qualquer corpo eletrizado terá carga elétrica múltipla inteira do valor absoluto da carga do elétron. Por quê? Porque ou eu dou um elétron, ou dois, ou três, ou quatro. Eu não posso dar um elétron e meio. Eu não posso dar 0,8 elétron. Mesma coisa. Ou eu tiro um elétron, ou eu tiro dois, ou eu tiro 3 elétrons. Eu não posso tirar 1,4 elétron. Então não tem como um corpo ter uma carga que não seja um múltiplo inteiro do valor do elétron. Porque ou está com um elétron sobrando, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou está com um elétron faltando, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Eu nunca vou poder ter um corpo com um elétron e meio sobrando. Um corpo com 1,4 elétron faltando. Isso não existe, tá certo? Então a carga de todos os objetos eletrizados tem que ser um múltiplo inteiro do valor absoluto da carga do elétron. Porque ou eu vou ter elétrons sobrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, ou elétrons faltando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu nunca vou poder ter 1,2, 1,3 elétrons sobrando ou faltando, por exemplo. Tem que ser um múltiplo inteiro, ok? Bom, e quanto é, afinal, a carga do próton e a carga do elétron? Carga do próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19
E a unidade que nós usaremos aqui para carga elétrica é Coulomb, ok? Qual vai ser a carga do elétron? O mesmo valor, só que negativo. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Bom, vamos dar alguns exemplos. Imagina, de maneira bem fictícia, né? Não dá para a gente trabalhar isso na prática, de maneira bem simplista, um corpo que tenha 4 prótons e 3 elétrons. Vamos imaginar isso, por razões didáticas aqui. Bom, próton e elétron têm a mesma carga com sinais opostos. Então esse anula com esse anula com esse anula com esse. Então sobrou somente um próton. Então a carga desse corpo vai ser referente a esse próton que não está sendo anulado por nenhum elétron. É o que sobrou. Então a carga dele vai ser uma vez a carga do próton, que é isso daqui. Esse outro, 2 prótons e 4 elétrons. Esse elimina com esse elimina com esse, sobrou 2 elétrons. Então a carga do corpo vai ser referente a esses 2 elétrons. Então a carga do corpo vai ser 2 vezes a carga do elétron, que dá isso daqui. Quando a gente tem poucos elétrons e poucos prótons, é fácil fazer assim. Mas a gente vai estar trabalhando em quantidades muito grandes. Tem que ter uma maneira mais prática, para não ter que ficar elimina um daqui com outro dali. Tem que ter uma maneira mais prática, que vai ser essa equação. A carga de um corpo, eu vou fazer assim. Mais ou menos o excesso de prótons ou de elétrons vezes a carga elementar. A carga elementar vai ser, na verdade, esse valor aqui, certo? Eu vou deixar ele fixo. E aí, o sinal eu vou colocar ali na frente da fórmula. Então, para não ter que ficar corta daqui, corta de lá, eu vou usar essa expressão aqui. Mais ou menos o excesso de prótons ou de elétrons vezes a carga elementar, que é esse valor fixo. Se tiver próton sobrando, positivo, você coloca o mais. Se tiver elétron sobrando, é negativo, você coloca o menos. Exemplo. Olha aqui. Está sobrando próton, então é mais... Quanto está sobrando? Ah, está sobrando 1. Mais uma vezes a carga elementar. Dá certo. E aqui? Está sobrando 2. 2 o quê? 2 elétrons. Então é menos... Sobrando quanto? Está sobrando 2. Vezes a carga elementar. Mesma coisa. Então, ó, menos porque é elétron que está sobrando. 2 é quantos estão sobrando. Vezes a carga elementar. Dá certo também.